Então vamos lá, pessoal. A dona Rocket City veio até mim para falar o seguinte: Rafa, por favor, faça um vídeo bacaninha aí pra rapaziada falando sobre como iniciar em Python em 2026. Vamos dar aqui uma estrutura bem simples e rápida para você acabar pegando todos os conteúdos e entender um pouco sobre essa linguagem e já começar a atuar. E é muito interessante, na verdade, a gente falar sobre Python, porque se você pega as pesquisas mais recentes, por exemplo, a survey do Stack Overflow e até mesmo a pesquisa salarial do Código Fonte TV, você vê que Python é uma linguagem que tem uma bastante adesão no mercado e, pelo mais incrível que pareça, vai crescer ainda mais. Até mesmo impulsionada por causa da área de dados que está crescendo no Brasil. Ela ainda não é tão grande assim e tem uma grande margem para você crescer. Até mesmo nós temos pesquisas ali no Valor Econômico que mostra isso. Então, realmente, para 2026, Python é uma ótima linguagem para você acabar se aprofundando. Se você está vendo esse vídeo, antes de mais nada, a Rocket City está lançando a campanha dela, Projeto de Verão, em que, pelo mais incrível que pareça, tem muito conteúdo gratuito sendo disponibilizado. Eles fecharam vários roadmaps de estudos organizados por tecnologia, então lá você vai ter desde cursos, desde trilhas, projetos, conteúdos em YouTube, artigos, irmão, tudo numa trilha muito bem consolidada. Se você quiser dar uma olhada nesse conteúdo todo gratuito e participar desse projeto de verão, irmão, eu tô participando de A, tá? Eu tô participando. Se você quiser participar, pega aqui no link da descrição e vamos lá, vamos participar desse projeto juntos. Eu vou tentar ser um pouco profundo aqui na minha análise, porque é muito fácil eu virar para uma pessoa e falar: irmão, estuda isso, estuda aquilo, estuda isso, mas eu quero trazer também o fundamento do porquê que você tem que estudar esse negócio. Não faz sentido eu cuspir alguma coisa e não te dar uma justificativa. Embora seja um caminho até meio simples, eu tenho que falar que os exercícios e a prática são muito interessantes. Então, sempre que você vê algum desses pontos que eu tô falando, tente criar seus projetos, tente buscar outros tipos de exercício, peça até mesmo, por exemplo, para a inteligência artificial criar exemplos de projetos e de exercícios para você. E o primeiro ponto que eu tenho que falar para você começar em Python em 2026, irmão, isso não tem como a gente fugir. Você tem que entender um pouco sobre a sintaxe da linguagem Python e principalmente mexer um pouco com a lógica de programação voltada para essa linguagem. Isso quer dizer muita coisa. Você tem que entender, por exemplo, como que funcionam as estruturas condicionais, que é o tal do if e else, para você colocar condições ali no seu projeto. Você tem que entender um pouco sobre o loop em relação ao loop for e loop while, para você fazer, né, as interações ali sobre elementos. Tem que entender um pouco sobre as estruturas de listas, de dicionários e até de tuplas, né, que são muito interessantes. A gente usa isso direto em Python. E depois sobre a ideia de funções e principalmente a utilização de bibliotecas. Isso tudo vem da sintaxe em Python. Você tem que entender um pouco disso e tem que colocar na lógica em relação à lógica de programação, que é fazer alguns exemplos, fazer alguns desafios em que, por exemplo, você pode pedir para as inteligências artificiais darem para você. E porque, meu Deus do céu, estudar lógica de programação e sintaxe na linguagem é importante. Irmão, é o seguinte, em primeiro lugar a gente tem que ter um pouco de conhecimento e maestria na linguagem. Só que tirando isso, supondo que você já tenha esse conhecimento sobre as estruturas que a linguagem tem, você tem que entender que quando a gente entra numa certa empresa e vai atuar num projeto, o projeto muitas vezes ele já está muito bem avançado, ele já tem as suas funcionalidades, ele já tem suas conexões em bancos de dados, então muitas das atuações que você vai fazer é exatamente para mexer na lógica de algumas funcionalidades que já existem. E para isso, você trabalhar com a sintaxe da linguagem e com lógica de programação vai ser absurdamente necessário para sua carreira. Então, não ignore esses passos. Comece sim a pegar exercícios nas inteligências artificiais, ou então em fóruns, ou até mesmo no próprio roadmap aqui que a gente está tendo da Rocket City. Entenda todos esses desafios, coloque em prática, entenda todas as estruturas e aí sim você pode passar para os próximos passos. E um próximo passo que eu tenho que te orientar a estudar, para que assim você consiga uma maestria em Python para 2026, é exatamente entender
toda a ideia de programação orientada a objetos. E eu sei que isso pode parecer um pouco chato para algumas pessoas, porque orientação a objetos é um outro tipo de programação, é uma programação meio que na base de classes e objetos, né? Só que isso faz muito sentido. Muito do que nós temos dentro do Python são objetos e classes. E aí, a partir desse conhecimento de orientação a objetos, você vai entender elementos que estão ali, por exemplo, em bibliotecas ou até mesmo em funções nativas do Python. Eles são objetos, faz muito sentido você entender isso. Outras programações também, em outros projetos que você vai ver, cooperando com outros desenvolvedores, é muito provável que esses projetos sejam realizados em orientação a objetos. Então, você vai ver muito disso. Orientação a objetos é bastante utilizado nos dias de hoje, seja em bibliotecas ou até mesmo projetos pessoais que você vai acabar fazendo, seja em projetos corporativos e colaborativos com outros desenvolvedores. Então faz muito sentido a gente entender isso, até para conseguir ter a base para algumas literaturas bastante famosas que a gente tem aqui no universo de programação e desenvolvimento. Vale muito a pena você separar um tempinho para entender um pouco de orientação a objetos, fazer exercícios e firmar essa base para o seu conhecimento. Agora que você já sabe um pouco de sintaxe e lógica de programação em Python e também já entendeu como é que funciona a ideia de orientação a objetos, aí sim eu vou te orientar a entrar numa framework para desenvolvimento web. Com isso, você vai ter um pacote ali de ferramentas que vão te ajudar a construir serviços que podem trocar mensagens, podem trocar informações e também, se interagir a partir da web. Você começa o desenvolvimento web a partir das frameworks. E eu realmente te aconselho a aprender uma dessas que a gente tem no mercado sobre Python. Então, a gente tem no mercado para Python, o Django, o Flask e o Fast API. São 3 frameworks que fazem muito sentido para você acabar aprendendo e se aprofundando nos seus estudos. Se eu for recomendar uma, eu recomendo que você dê uma olhadazinha no Flask. Ela é a framework mais simples, com pouco tipo de trabalho que você vai ter, ou até mesmo de funcionalidades que você vai ter que decorar. Você consegue entender como é que funciona o desenvolvimento web já inicialmente com o protocolo HTTP, e a partir dessa framework Flask você vai conseguir ter uma capacidade maior de criar um projeto muito mais rápido. Então, tendo esse tipo de conhecimento, você pode sim, caso queira, ir para as outras frameworks, por exemplo, o Django ou o Fast API. Todos eles trazem o mesmo conceito, mas eu acredito que o Flask é um pouco mais incisivo nesses conceitos de programação web. Fique à vontade para escolher qualquer um, mas eu já deixo aqui a minha indicação. Tá até no nosso roadmap com material separado para você ver um pouco sobre essa framework do Flask, caso você esteja um pouco mais curioso sobre o nosso projeto de verão aqui na Rocket City. E para terminar, para a gente chegar no nosso último passo e você conseguir ter trilhado todo esse caminho até conseguir mexer com projetos bem bacanas e dominar Python para 2026, eu vou recomendar fortemente com que você veja um pouco de banco de dados. E essa parte é muito interessante porque Python, mexendo com dados, tem uma grande facilidade para se conectar com o banco de dados e fazer toda a manipulação de dados que a gente tem nos nossos sistemas. Então, entender como é que funciona, por exemplo, um banco de dados, como que a gente armazena dados, todas as estruturas que a gente tem ali, por exemplo, de tabelas, isso é muito interessante. Se eu fosse recomendar para você, com que começasse a partir de um banco Postgres, ou até que se quiser ir um pouco mais simples, num SQLite, você já vai entender muita coisa a partir disso. E feito isso, eu também vou recomendar uma ORM, que é uma espécie de facilitador do seu projeto para se conectar e utilizar bancos de dados. O mais natural que a gente tem se chama SQL Alchemy em Python. Então você vai conseguir manusear um banco de dados, manusear dados, interagir com tabelas de uma maneira muito simples. E feito isso, você tendo conhecido todos esses campos de sintaxe em Python e lógica de programação, entendido também um pouco sobre orientação a objetos, um pouco sobre uma certa framework de escolha que você for pegar ali para os seus estudos e também sobre banco de dados, eu garanto que você já vai ter uma base muito boa para conseguir dominar um pouco de Python e estar atuando no mercado em 2026. Bom, é isso.
Deixa aqui o seu comentário, a gente vai se interagindo. Fique atento sobre o nosso projeto de verão Rocket City e a gente se vê por aí. Até mais.